Hora do Enem apresenta Lendas da Redação com Slenderman. Ô, produção, na moral, não tá dando não, corta aí, porque isso aqui tá apertando, não tá dando pra respirar. Não tá dando pra respirar direito, entendeu? Já tô suando já a cara toda. Eu vou ter que ficar aqui até que hora? O quê? Ah, então eu vou ter que ficar até o final do programa com isso aqui. Tá, né? Vou fazer o quê? Roda a vinheta. Hora do Enem no ar, falando de redação. Mas antes, vale o lembrete. Se você perdeu algum episódio, é só acessar tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. Agora sim, com vocês, o assunto do momento. Lendas da redação do Enem. E para derrubar lendas, nada melhor que outra lenda. Então chega mais, professor Rômulo Bolivar. Seu lindo. Seja pelo bem-vindo. convite, viu? Pô, a gente que agradece. Estamos aí de novo. professor. A gente recebe muita informação, muitas dicas sobre como, né, o que fazer na redação, mas não dá para sair acreditando em tudo, tá certo? Não pode. Graças a Deus, a relação professor-aluno já saiu dos campos da sala de aula, das paredes da sala de aula, e a internet tem provocado aí uma democratização do ensino. Tem um lado bom, mas também tem um lado muito ruim, que é a criação dos mitos. Quando alguns professores se tornam youtubers, ou alguns youtubers se fingem professores, né, nem formados na área que ensinam eles são, enfim, eles acabam, para atrair views, atrair likes ou comentários bombásticos, inventando algumas coisas ou reproduzindo algumas falas não verdadeiras da sala de aula, o que deixa muitos alunos aterrorizados. Eu, particularmente, acho isso uma crueldade. O candidato que vai fazer o Enem, ele já tem a pressão da família, ele já tem a pressão da quantidade de estudos, a própria pressão em relação à prova, não precisa abrir uma internet e se deparar lá com uma quantidade de informação mentirosa para tirar o seu sono. Que tipo de informação, professor, você já viu? Baseado nas prescrições do INEP, eu sempre falo que o aluno ele deve usar um repertório sociocultural original. Eu falo para ele evitar usar trechos do texto motivador ou paráfrase do texto motivador. E aí, alguns professores estão indo para a internet, pegando redações nota 1000, que tiraram ali 1000, usando o pedaço do texto motivador ou paráfrase para tentar desmentir essa informação. Isso é um desserviço contra o aluno. E por quê? Entenda bem. O Enem não é um inimigo. Ele pega a redação do aluno e ele não vai tirando ponto. Por exemplo, no primeiro parágrafo, o aluno usou um pedaço do texto de apoio. O Enem não tirou ponto, ele deixou de dar. Se quando chegar no meio do texto, o aluno usar um argumento original, a banca olha e fala, opa, ele usou um bom repertório aqui. A banca vai lá e dá a pontuação para ele. Agora, ele vai tirar 1000, não por causa do pedaço do texto de apoio que apareceu ali no comecinho, mas por conta do original que apareceu no meio do texto. Aí, quer dizer, um youtuber da vida vai lá e o influenciador, né? Ele chega lá e pega aquela redação, que é uma exceção entre tantas, e tenta convencer todos os alunos a fazerem o contrário do que prescreve o manual, porque eu falo, você não tem que acreditar, eu falo pro aluno, não tem que acreditar em mim, no meu canal, você tem que acreditar no manual do candidato. Bom, a gente separou algumas lendas aqui. E aí, bora pra primeira lenda? O título é obrigatório. Lenda mesmo. O título é facultativo, ele é opcional. O que significa isso? Isso significa que duas provas que valham em seu corpo do texto 900, por exemplo. Opa, essa aqui tem 900, mas além disso tem um título criativo. A outra não tem. O corretor, ele não tem autoridade para majorar a nota daquele indivíduo.
Ele não pode aumentar a nota. Ah, mas aí você conquista, você chama atenção. Isso não acontece, porque a mesma prova, ela passa por 2 corretores. A orientação é não aumentar a nota. Se o indivíduo se sensibiliza e resolve aumentar a nota, ele vai provavelmente discrepar do outro corretor e no final ele não ajudou o aluno, ele se prejudicou. Mas se o indivíduo resolve colocar o título e ele pontua o título errado, se ele resolve colocar o título e ele repete a palavra do título já no primeiro parágrafo, ou se ele comete qualquer tipo de inadequação no título, o título pode, inclusive, diminuir a nota do candidato. Outra lenda. Título é facultativo, mas é bom colocar. Resumindo, o título pode aumentar a nota do candidato? Não pode. Mas ele pode diminuir a nota do candidato? Pode. Então eu digo, você vai colocar o título para quê? Agora, Lange, deixa eu fazer uma observação rapidamente. Nós estamos falando sobre redação do Enem. Ah, eu vou fazer um vestibular da minha cidade, você vai ter que olhar aquele edital. Ah, eu vou fazer uma prova militar. Existem provas militares que pedem ao aluno para reproduzir o tema como título. Outras proíbem de colocar título, outras obrigam. Então, vamos para a próxima lenda? Vamos lá. Só pode usar letra cursiva. Não existe essa proibição. O aluno pode usar a letra cursiva, a letra de forma, que alguns confundem com letra de imprensa, consideram a mesma coisa, enfim, não tem problema. A caligrafia, o tipo de letra do candidato, não faz parte dos critérios de correção. Ele precisa se preocupar em fazer uma letra legível. E tem aquela galera que começa com a letra lá grande, bonita, e ali nos argumentos já começa a dar uma... Já tá bem médio ali, no final tá pequenininha, professor. Isso pode? Por isso é a importância do rascunho, para ele ter noção e não precisar esticar letra nem encolher letra. Candidato que faz letra muito grande, a banca já percebe que no meio vai faltar conteúdo, porque ele já assinala para a banca que ele não tem o que dizer. E o candidato, quando ele faz uma letra muito pequena, ele assinala para a banca também que ele não se preparou e geralmente ele faz isso porque não produziu um rascunho com antecedência. Bora então ver mais uma lenda. Vamos lá. Tem que usar 2 agentes sociais na proposta de intervenção. Esse é um mito que ele se reproduz, ele vai e volta todos os anos. Às vezes a gente ouve o mito que precisa de 2 propostas e às vezes a gente ouve o mito de que são necessários 2 agentes. Isso é falso. Acontece o seguinte, há alguns anos a banca, na proposta de intervenção, ela pedia sim 2 agentes. Porque uma proposta de intervenção, e isso que diz é o manual do candidato, ela era pontuada da seguinte forma, ela tinha que apresentar os seguintes elementos válidos. 2 agentes sociais, agente 1 e agente 2, depois a ação, o meio modo da ação e depois a gente tinha a questão da finalidade. Cada elemento desse valia 40 pontos. Somando tudo, você chega a 200 pontos, que é quanto vale a proposta de intervenção. Entendia-se, naquela época, que ninguém sozinho promove uma mudança social. Não adianta, por exemplo, a população se mobilizar, porque se o poder público não der ouvidos àquela mobilização, o problema não vai se resolver. Não adianta, por exemplo, o poder público baixar um decreto, uma lei, porque no Brasil tem a história das leis que não pegam. Então, no entendimento de que são necessários pelo menos 2 agentes sociais para se atacar efetivamente um problema, a banca exigia do candidato a produção de uma proposta de intervenção com 2 agentes. Ora, de 2017, se eu não me engano, para cá, a banca inseriu um outro elemento, que é o elemento chamado detalhamento. Então, faltou espaço para 2 agentes. Então, atualmente, a sua prova do Enem é corrigida, de acordo com o manual do candidato, da seguinte forma: agente social, valendo 40 pontos, a ação, o meio modo, a finalidade e um detalhamento, que é um comentário de explicação em relação a qualquer um desses outros elementos que foram apontados. Ou seja, se você produzir uma proposta de intervenção, porque o aluno gosta de insistir nisso, e você puser 2 agentes, 3 agentes, 4 agentes, não adianta, porque a banca só vai pontuar você uma vez. Como também não adianta você colocar 4 ou 5 ações. O governo deve punir isso, deve fiscalizar aquilo, deve criar aquilo
outro, o governo deve fazer um monte de coisa. Só a primeira ação pontuou 40 pontos. O resto foi perda de tempo ou ele usou aquilo para engordar mais o parágrafo desnecessariamente. Então, partiu próxima lenda. Se criticar algum aspecto do governo, perde ponto. É possível que seja relevante, sim, você criticar o governo. O que eu digo que não é adequado é a gente acusar apenas o governo por todos os problemas sociais que existem, porque a gente sabe que existem vários agentes que podem ajudar a solucionar os problemas. A própria sociedade, a família, as ONGs, a mídia. Bora partir direto para outra lenda? Vamos lá. Simbora. Tem que sugerir alguma coisa para o governo na proposta de intervenção. É o contrário da outra, né? E você tem um vídeo que o indivíduo vai lá e fala assim, olha, não pode usar governo, não pode criticar o governo. Aí daqui a pouco aparece outro dizendo, olha, só vai resolver se na proposta de intervenção você citar o governo, você tem que citar... Isso também não existe obrigatoriedade para isso. Como eu costumo dizer sempre, todo o tema do Enem tem como contrarreflexo um problema social. Então, quer escrever bem? Olha para o tema, discuta cada parte do tema dentro da sua redação e já parte do problema social. Isso é escrever bem. Não é falar mal do governo nem elogiar o governo. É você se ater ao problema e se aprofundar nele. Alguns alunos nem percebem que o tema está veiculado a um problema. Por exemplo, lei seca, que já caiu. Houve candidatos, né, que não se deram bem na redação. Por quê? Passaram todo o texto elogiando. Ah, porque a lei seca é linda, ela é importante, ela é a lei seca salva a vida. Não é para descrever, não é para elogiar. E por que existe a lei seca? Qual é o problema social a que ela está relacionado? No Brasil, ainda existia na época, ainda existe hoje, a postura de alguns cidadãos que conjugam direção com bebida. Então você tem que falar sobre isso e depois comentar a importância da lei seca. Então se cai um tema, como eu digo sempre, a questão da água, não tem que sair elogiando, porque a água é linda, é importante, é insípida, incolor, inodora. A aguinha, 70% do corpo humano. Eu amo água. Não é isso. É problema. Apareceu água, você vai falar sobre crise hídrica, o desperdício da água no agronegócio, o desperdício da água, o desperdício doméstico da água, a má distribuição da água no Brasil ou no mundo. Enfim, é assim que a gente aborda bem o tema. Próxima lenda na tela. Um parágrafo perfeito tem de 6 a 8 linhas. Isso não tem nada a ver com a realidade. É fato que uma redação bem escrita, ela também passa por uma questão estética. Ou seja, ela precisa ter espaço no início para demarcar que é o nosso parágrafo da nossa cultura. O parágrafo americano, ele costuma começar na linha, enfim, naquela linha de margem, né? Na nossa cultura, o espaço de margem precisa ser respeitado. A gente tem um espaçamento entre as palavras. Isso não faz parte diretamente do processo de correção, mas tem a ver com o respeito à tipologia e ao gênero que foi apresentado. Então, falar em quantidade de linhas é um absurdo. Na verdade, o que eu falo para os alunos é o seguinte, procure ser harmônico na quantidade de linhas que há entre os parágrafos. Se a sua introdução tem uma média de 6 linhas, procure nos outros se manter entre 7 e 8 linhas. Lembrando que não pode passar das 30 linhas e você precisa ter ali, em média, não é obrigatório, uns 4 parágrafos, 4, 5 parágrafos, aí vai pela quantidade de argumentos ou de elementos que ele queira retomar da introdução. Enfim, o que faz o parágrafo ser bom ou ruim é a presença de projeto de texto, de marca de autoria, de repertório sociocultural, as relações internas do texto que fazem ele comunicar e convencer o seu leitor. É isso. E se os parágrafos de desenvolvimento forem muito assim, diferentes? Um tem 3 e o outro tem 8, 9 e tem algum problema? Então, o que acontece? Se você usa 3 linhas só em um parágrafo e no outro você usa 9, você está mostrando para a banca que em um parágrafo você não tinha muito o que dizer e no outro parágrafo você tinha bastante coisa que dizer. Então você não existe esse critério, né? A gente vê lá a grade de correção do Enem, que é publicado na internet, não existe isso de parágrafos com tantas linhas recebem tantos, não existe. Agora, aquele que foi mais curtinho, a gente já sabe que está faltando alguma coisa
coisa ali. Ou ele tem argumento, mas faltou uma crítica, uma marca de autoria, ou ele colocou o argumento, mas ele não relacionou aquele argumento ao que ele está retomando na introdução, faltou um projeto de texto, ou ele só criticou, mas faltou um repertório sociocultural, faltou um link com a realidade. Então, ele não perde ponto pela quantidade, mas pelo conteúdo que está faltando. Se a folha de redação for rasurada, pontos serão perdidos. Batalha espiritual travada e perdida. Quem acredita numa informação como essa? O aluno deve evitar, sim, a rasura. Ele deve fazer um bom rascunho e tentar evitar, na hora de passar a limpo, cometer erros. Agora, se houve um erro ou houve outro erro, isso não será penado. Errou uma palavra, risca a palavra e continue o seu texto com naturalidade. Isso não vai prejudicá-lo. Pois é, você falou risca, assim, mas tem um jeito certo, sei lá, tem um lugar que fala parênteses, risca, ou faz um X. Como é que faz? Então, o aluno, ele perde tempo e ele suja a sua redação desnecessariamente. Eu falo para ele, errou a palavra, você pega o lapisinho, dá um risco na palavra e continua ao lado. Às vezes, o nosso cérebro nos trai. Eu uso sempre esse exemplo. Às vezes, você quer usar assim a palavra, o meu vizinho. Vizinho se escreve com Z. Aí, quando você vai escrever vizinho, você, caramba, eu já usei vizinho na outra linha. Eu acho que eu vou usar a pessoa que mora na casa ao lado para eu substituir vizinho. Quando você vai escrever pessoa que mora na casa ao lado, você sabe que casa é com S. Como a palavra vizinho já estava na sua mente, você é traído pela própria cognição e você mete um casa com Z. Aí, na correria, passou a limpo, aí você... Eita, casa é com S, como é que eu botei com Z? Ele acha que se ele riscar e a banca, na hora de corrigir, perceber que ele cometeu erro, a banca vai ficar assim, não, ele cometeu esse erro ali, ó. Como é que ele faz coisa dessa aqui? Não pira não, você não vai entrar na federal não, filho, porque isso aqui nunca foi com Z. Isso não existe. A banca, o corretor, ele tem tantas redações passando por ele, riscou, ele desconsidera aquilo e ele lê naturalmente. Então não precisa ele fazer que ele se desespere, que tem aluno meu que se desespera. Errou, ele e risca de novo. E pra não ter como ver. Só falta cuspir. Que isso, gente? Não perca a dignidade. Não perca a dignidade na hora da rasura. É proibido usar a primeira pessoa na redação. Isso aí é discussão que às vezes eu não tenho nem com aluno, eu tenho com professores. Isso é um pouco mais sério. O que acontece? Não há no Enem, como não há na maioria das correções da PUC, não há em relação à correção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e com a maioria dos concursos públicos, não há proibição, não estou falando de todos, estou falando com relação à maioria, não há proibição em relação ao uso da primeira pessoa. Professor, mas no edital vem falando que o texto deve ser mais objetivo, o texto deve ser menos subjetivo. Usar a primeira pessoa não é uma marca de subjetividade? Não é o uso da primeira pessoa a subjetividade condenada em uma boa redação. Então perceba, eu posso numa redação do Enem ou da maioria dos vestibulares dizer assim, olha, percebemos que o nosso país vem passando por muitos momentos delicados em relação à preservação da natureza. Isso evidencia não só... Não tem problema. O problema é se na hora de argumentar eu tirar o argumento, o exemplo da minha vida. Aí eu digo, isso evidencia não só pela praia que eu ia aos finais de semana, que agora está tendo um alagamento, como a cachoeira da minha infância que secou. Ou seja, se você usa a primeira pessoa do plural, a primeira pessoa do singular, isso não implica um problema. O problema é você tentar comprovar um argumento, que é um problema social nacional, com base em argumentos que você tirou da própria vida. Então é o que eu digo, você quer falar sobre a economia do país, aí você está dizendo que a economia do país não está bem. Por que você acha que não está bem? Porque meu pai está desempregado e minha tia já não troca de carro há 3 anos. Isso está na sua mente? Transforma isso. Então diz que o índice de desemprego tem aumentado. Seu pai mora no campo ou ele mora mais para o centro da cidade? Mora mais para o centro da cidade. Então o índice de desemprego tem aumentado nos grandes centros urbanos. E a venda de carros zero, de carros novos tem diminuído em nossa sociedade. Então impessoalize os argumentos. E por último, uma lenda assustadora. Para se dar bem, é preciso usar palavras difíceis ao longo do texto.
É um mito cruel esse, porque é justamente o contrário. O texto que o aluno produz precisa ter um texto inteligível, um texto claro, objetivo e precisa usar uma linguagem atual. Tem até nome para isso. O indivíduo que fica usando palavras muito antigas para enfeitar o texto e faz com que o vocabulário chame mais atenção do que a mensagem, esse indivíduo está cometendo um erro chamado de arcaísmo. Um indivíduo que usa palavras da sua época, mas que são muito rebuscadas, são usadas para outros documentos, não cabe naquele tipo de registro, naquele gênero textual, isso é um erro chamado de preciosismo. Use, sim, uma linguagem isenta de gíria, uma linguagem formal. Agora, linguagem formal não quer dizer linguagem rebuscada, isso é outra coisa. E chegou a hora do lendário Momento Pop Prof. Agora vamos a fundo nas lendas da redação. Já recebeu textos da Mula Sem Cabeça? Ainda não, mas ela tem me prometido, assim que eu receber, eu devolvo corrigido e comentado, porque eu sou desses. Você já presenciou a lenda do Cavaleiro Sem Argumento? Várias vezes, mas não é lenda não, esse é fato mesmo, isso é real. Pesadelo da vida real. E aí tem que ensinar o indivíduo a colocar repertório sociocultural, comprovação crítica, marca de autoria, porque senão, como eu digo sempre, é batalha espiritual travada e perdida. O aluno que tem aquela redação fantasma, sabe? Aquela que, não, tava prontinho, ele tava indo te entregar e de repente sumiu. Tava dentro da mochila, mas desapareceu. Ou também aquele cachorro vem, come, professor, meu cachorro Acontece comeu. muito. Aí eu deixo o zero esperando a redação reencarnar. Quando ela reencarna, materializa, aí eu dou a nota que ele merece. Se isso não acontece, o zero fica lá esperando por ele. Tem muito texto encarnado? Tem muito texto que encarna, né, aqueles autores mortos que o aluno faz, o cara já morreu, então eu vou dizer que ele falou qualquer coisa aqui para me ajudar a argumentar. E aí eu falo pra ele, olha, esse espírito vai te visitar. Filósofo Platão, falei, filho, Platão tá aqui no meu ouvido dizendo que ele não falou nada disso não. Esse foi Rômulo Bolivar no nosso Momento Pop Prof. Na sua opinião, qual é a maior insegurança do pessoal quando o assunto é redação? A maior insegurança, isso é a minha experiência que tem dito, é em relação ao tema. Ele acha que ele precisa dominar plenamente o tema, tem que ser técnico no tema para que ele faça uma boa redação. Quando a redação é corrigida, ela quer ver do aluno o uso de um repertório sociocultural, quer ver que ele é capaz de relacionar os fatos que ele vê na sua realidade, à sua volta, àquele problema. Mas não exige que o aluno domine termos técnicos, não exige que o aluno tenha uma postura de cientista ou de especialista no assunto. Então, por exemplo, um tema como o do ano passado, que envolve questão de dados, de internet, de usuário, ora, quem não consegue falar sobre isso? Agora, quando você pensa, né, eu tenho que ser especialista, tenho que entender de algoritmo, eu tenho que entender... Aí ele entra no looping e ele acaba saindo do tema ou não se permitindo escrever sobre o tema. Professor, como é que eu faço então para resolver esse problema, né? Porque eu não tenho como adivinhar o tema antes. E eu também acho furada ficar tentando adivinhar tema. Quem sabe escrever, quem tem técnica, consegue escrever praticamente sobre todos os temas. O Enem tem alguns eixos temáticos. E esses eixos temáticos, eles são revisitados ano a ano. Então, criança é um eixo temático que já caiu de diversas formas. Então, o direito da criança, o trabalho infantil, a publicidade infantil. A gente tem a questão do meio ambiente, que já caiu, já foi revisitado. A questão das minorias já foi visitado com relação ao racismo, com relação à minoria religiosa. Então, sabendo do interesse, dos eixos temáticos que o INEP usa para criar os seus temas e sabendo que é problema social, o aluno já tem um respaldo de repertório. Por exemplo, e eu costumo falar isso nas minhas aulas e dar essa dica nas minhas redes sociais, se ele conhece a Constituição Federal, o texto da Constituição Federal, não precisa decorar, se ele souber a ideia da Constituição Federal, se ele conhecer as ideias principais da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e se ele conhecer, por exemplo, as metas de sustentabilidade da ONU para 2030, ele já tem três fontes de repertório sociocultural que ele pode usar para qualquer tema. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Nosso programa dispõe. acaba.
Muito obrigado. Grande abraço, viu? Posso mandar beijo? Com certeza, Então, pode beijo mandar. para todos os alunos aí que me acompanham lá no Instagram, @RomuloBolivarOficial. E parabéns você que está estudando, que está buscando uma realidade melhor por meio da educação, tá? Tô torcendo por você. Bom, quer rever algum episódio durante o fim de semana? É só acessar tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. Mauro Berei fica por aqui. Até o próximo programa. Lendas da redação do Enem. Não era bem isso, não era anjo, mas eu tô indo. Vambora.